Vamos falar nessa noite sobre superando momentos difíceis, superando adversidades, como superar esse tempo de dias difíceis que todos nós, de alguma forma, podemos passar, ou de repente alguém aqui hoje está passando por um momento difícil. Faz parte da vida cristã, inclusive, passar por situações, momentos de dores, dias maus, dias difíceis. Agora, o grande segredo é como reagir diante desses momentos, dessa situação difícil. Como reagir? Como fazer? O segredo é, com Deus, o fim sempre vai ser melhor do que o começo. E eu particularmente gosto de histórias de final feliz. E a Bíblia ela é repleta de histórias com finais felizes. E uma coisa que me deixa, assim, às vezes, meio indignado, como é que um cara faz um filme com uma história e no final ou o casal morre, ou o cara morre, ou se separa, porque ninguém quer ter um final, né, triste. A gente gosta de final feliz. E com Deus o final sempre vai ser mais feliz do que o começo. Nós cremos nisso. Né? Você gosta de final feliz? Quem gosta de final feliz assim? O filme Titanic foi um filme bom? Foi bom? Mas foi um final ruim, né? Um final onde o cara morreu e tal. Olha, eu não gosto de filme assim, não. Eu gosto de filme com final feliz. É igual aqueles filmes que o cara faz onde o bandido se dá bem. Né? O cara que faz um filme desse, ele tinha que ser preso por incitar o crime. Entendeu? Eu vi um filme uma vez, esqueci até o nome, o cara roubava diamante. Como terminou o filme? Ele rico, com um jato próprio dele, foi para Miami curtir a mulher cheia de diamante. Como é que o cara faz um filme desse? O cara pensa assim, não, vamos roubar, porque o negócio é ser bandido e a gente tem que se dar bem. Né? A gente gosta de ver o quê? No final, o bandido preso, né? Pagando pelo crime que ele cometeu. E, na verdade, o ser humano ele gosta de finais felizes, porque todos nós estamos em busca de uma felicidade. E uma forma de você buscar essa felicidade é você reagir bem aos olhos de Deus em momentos de dor, em momentos difíceis. Você saber, você ter uma estrutura emocional e espiritual para poder passar por esse momento difícil que Paulo se refere, o apóstolo Paulo, a esses momentos como momentos de sofrimento. Ele fala que os sofrimentos são momentâneos. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, vai passar. Mas o segredo é como reagir, como se comportar diante do momento difícil. A gente vê a história do povo de Deus, do povo israelita no deserto, que se comportou mal lá. E a gente sabe, aqueles que conhecem a história, o que deu esse mau comportamento. O que resultou disso? O nosso tempo no deserto, muitas vezes ele vai ser determinado em função do nosso comportamento, como a gente reage. O nosso tempo difícil, ele pode durar um tempo ou ele pode durar mais tempo em função de como a gente reage. Então, a gente quer que dure pouco. Se você entrou hoje aqui e está vivendo um momento difícil, o nosso desejo, a nossa oração, que seja, nessa oportunidade, um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento, mas também que seja curto, como Paulo falou, que diz que os nossos sofrimentos são momentâneos. E ele nos inspira a prosseguir em fidelidade a Deus, né, em honra e saber se comportar de uma forma que agrade a Deus. Esse é o segredo
Então a Bíblia ela é repleta de pessoas extraordinárias que nos ensinam esses princípios. E a gente vai ver hoje a vida de Ruth, que traz um ensino incrível, que é um livro pequeno na Bíblia, são 4 capítulos, mas que nos ensinam como superar momento difícil, momento de dor. Quem conhece o rei Davi já ouviu falar nele aí na Bíblia? Quase todo mundo conhece. O rei Davi foi um dos reis mais importantes do reino de Israel. Até hoje em Jerusalém tem um túmulo dele lá, tá lá num local, não lembro o nome do local, mas eu lembro quando eu fui lá, eu passei em Jerusalém ali, e tem um local que a gente passa, e ali tem o túmulo dele, e as pessoas prezam, todo israelita preza muito a vida do rei Davi, foi muito importante. Quando você vai para a Bíblia, você vê isso também na Bíblia, Deus se referindo ao rei Davi. A única pessoa que Deus fala na Bíblia, Deus fala que era um homem segundo o coração de Deus. Tinha os seus defeitos, as suas falhas, as suas fraquezas, mas era um homem que amava a Deus profundamente, que tinha um comportamento, que amava pessoas, que se relacionava bem com pessoas, pagou um preço alto quando ele cometeu um erro grave. Toda a sua família foi afetada por isso, ele pagou um preço alto, se arrependeu, mesmo assim, depois desse evento, Deus continua chamando ele como um homem segundo o coração de Deus. Sabe como Jesus se denomina num dos evangelhos? Como filho de Davi. Sabe que Davi é esse? O rei Davi. Ele não é esquecido em nenhum momento da Bíblia. Quando você vai a Apocalipse, você vê João se referindo à raiz de Davi, quando fala de Jesus Cristo. Então, a gente vê na Bíblia como foi importante. Agora, quando você olha a geração dos antepassados do Davi, do rei Davi, quem que a gente encontra? Ruth. Ruth casou com um homem, a gente vai falar dele, a gente vai chegar lá. Ruth casou com Boaz, né? Ela foi resgatada por Boaz, que gerou um filho, casaram, geraram um filho chamado Obed. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai do rei Davi. Isso quer dizer que Ruth foi o que então do rei Davi? Quem é que calculou rápido aí? Hein? Bisavó. Sabe o que a gente aprende isso aqui? Eu creio que Ruth jamais imaginaria que ela teria um bisneto rei que seria um dos mais importantes reis da história do mundo. Jamais ela deve ter imaginado isso. Mas toda semente que a gente planta, toda vez que a gente reage diante de um momento difícil, que a gente tem uma reação que Deus deseja, que a gente tem um comportamento, uma atitude que agrada a Deus, isso se torna uma semente para o futuro. E você vai ver isso na vida de Ruth. Não foi à toa que isso aconteceu. A gente aprende também nessa história que a gente é um pouco hoje do que os nossos antepassados semearam na nossa vida. Pode ter certeza, você é o que é hoje, fruto de que pessoas, de alguma forma, cooperaram, deram uma contribuição na sua vida. Por isso que Deus preza muitas gerações. Agora, isso te chama também a uma responsabilidade de saber que você vai dar uma contribuição para as suas gerações futuras. O seu comportamento hoje gera uma semente que vai se projetar para um futuro. É assim que a gente vê na Bíblia. Nada acontece por acaso. E nós vamos falar da história de Ruth, então. Como que apareceu Ruth? Ali no livro de Ruth, no capítulo 1, começa a contar a história de Elimeleque e Noemi, que saíram de Belém com seus dois filhos, porque Belém era uma cidade em Israel naquele momento, estava vivendo fome,
falta de emprego, não tinha recursos e é um problema sério. Fome. Elimeleque, então, decide mudar para Moabe, que era um país onde Deus já tinha falado em algumas situações para que ninguém fosse para Moabe. Isso está lá no livro de Ruth, capítulo 1. Deus já tinha falado porque os moabitas eram povos perversos, eram povos cruéis, era um povo que não tinha temor a Deus. Deus não queria que houvesse uma miscigenação, que os homens de Israel casassem com mulheres moabitas ou que mulheres israelitas casassem com homens moabitas e fizesse com que o povo desviasse da verdade da palavra de Deus. Deus não queria isso, Deus era contra esse tipo de casamento com estrangeiro, povo estrangeiro, porque ele sabia que isso não ia ser bom para a família. E o povo ia se perverter. Mas mesmo assim, a gente vê na Bíblia que Elimeleque e Noemi, eles vão e desobedecem a Deus. Porque a crise falou mais alto. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Diante de um problema, de uma dificuldade, querer desobedecer a Deus para dar um jeito na situação. E aí passa a fazer uma coisa errada para poder, uma coisa que Deus fala para não fazer, para dar um jeito de resolver uma situação. E aí a gente vê muitos problemas por causa disso. Às vezes a pessoa está com um problema financeiro e ela começa a fazer uma ilegalidade para tentar resolver o problema financeiro. Seja o que for, a ilegalidade diante da palavra de Deus nunca será bênção, sempre vai ter uma consequência. E eles vão para lá, a família, o casal, Elimeleque e Noemi, com 2 filhos. E passou pouco tempo, esse homem fica doente e morre, o Elimeleque. Noemi fica viúva. Os 2 filhos se casam com mulheres moabitas. E passa algum tempo, esses 2 filhos morrem também. E ficam, então, uma mulher, uma sogra com 2 noras. Num país estrangeiro, sem a provisão do sustento, uma perda emocional, uma mulher que perde o marido, que é uma perda grande, agora perde 2 filhos, os únicos 2 filhos que ela tinha, que poderiam ajudar no sustento da mãe, a provisão. A mulher naquela época, praticamente ela não trabalhava, ela não tinha trabalho, era sustentada ou pelo marido ou pelos filhos, homem. E agora ela se vê numa situação difícil. E a história de Ruth começa assim, no capítulo 1. Noemi, ela decide, então, voltar para a cidade natal dela, cidade de Belém, porque as coisas melhoram lá, começa a ter uma melhora, a fome parece que começa a acabar, e ela decide voltar. E ela chega para as 2 noras e fala: olha, vocês agora... eu não quero prender a vida de vocês, porque elas demonstraram interesse em voltar com Noemi, mas eu não tenho mais filho, eu não tenho como fazer mais filho, e vocês agora precisam seguir a vida de vocês, voltem, fiquem aqui no país de vocês, casem-se de novo, sigam a vida de vocês, e eu vou voltar para a minha terra, em Belém, e vou reconstruir a minha vida do jeito que eu puder. E uma delas, das noras, a Orfa, decide, ouve o conselho e fica no país dela. Mas a Ruth, ela insiste em ir com a Noemi. E Noemi fala: não vai ser melhor para você e tal, mas ela insiste. E ela faz uma declaração no versículo 16 do capítulo 1, um versículo muito conhecido e marcante, que diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe.
Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Duas coisas me chamam muita atenção nesse versículo, porque ela diz aqui, o teu Deus será o meu Deus. Isso quer dizer que ela não conhecia esse Deus ainda. Ela foi casada há vários anos com o filho de Elimeleque e Noemi, e ela não conhecia o Deus verdadeiro. Ele não foi capaz de apresentar o Deus que eles seguiam em Israel. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção. E por que será que ele não conseguiu fazer isso? Será que o testemunho dele não era bom? Será que ele não se importava? Será que ele também não conhecia esse Deus? Agora, outra coisa que me chama a atenção é que uma nora querer seguir uma sogra parece uma coisa atípica. Uma coisa diferente. Inclusive, uma nora que não tinha mais vínculo porque o marido morreu, né, e ela podia voltar, ficar no seu país e recompor a vida dela. O que fez uma nora que não tinha mais nenhum vínculo de parentesco querer seguir uma mulher e ir para um país desconhecido, totalmente fora da cultura dela, deixar todos os seus parentes e ir para um local que ela desconhecia, que ela não tinha nenhum vínculo? O que fez uma mulher fazer isso? É uma coisa que a gente precisa pensar. O que Noemi tinha que ela chegou a influenciar, e no início ali a gente vê que as duas queriam ir. As duas demonstraram interesse de ir. Uma acabou entendendo que era melhor ficar. E a Ruth, então, decide ir e ela faz uma aliança, e ela faz uma declaração, que eu creio que esse versículo que diz, onde você for, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Eu creio que essa declaração, ela ecoou no céu, e Deus escreveu isso aí. Porque as palavras têm poder, as palavras têm força. E ela demonstrou, então, um grande desejo de fazer aquilo que realmente agrada a Deus. Mas eu fico pensando, o que levou, qual era o tipo de relacionamento que essa sogra tinha com essa nora, capaz de tanta influência, de gerar uma influência, de fazer querer ela largar tudo para ir cuidar de uma pessoa idosa, agora que não tinha nada a oferecer para ela. Uma idosa desamparada que estava voltando para sua terra natal, que perdeu tudo, perdeu o marido, perdeu o filho, não tinha bens, não tinha nada. Eu creio que ela gerou uma influência grande através do tipo de relacionamento que ela tinha. O relacionamento ali, havia uma afetividade, havia algo profundo que moveu o coração dela para ela ir junto. Agora imagina se fosse o contrário, uma pessoa difícil. Tu já viu, já deve ter visto, né? Aquela sogra que se mete em tudo, né? A sogra que dá pitaco em tudo, não foi chamada e está se metendo, né? Uma vez conversando com um casal, ele falou, pastor, eu não sei o que eu faço mais, a minha sogra entrou na minha casa e foi lá e trocou os móveis todos de lugar. Quando a gente voltou, ela veio de outra cidade, ficou uns dias aqui, eu e a minha mulher, a gente foi trabalhar. Quando a gente voltou, a casa estava toda ao contrário, o sofá estava num canto, mudou o lugar dos móveis. O que eu faço?
Eu falei, fala com ela. Conversa com ela, numa boa. Né? Mas pede para sua esposa fazer isso, não vai se queimar você. Né? Pede com jeitinho, né? Com amor. Mas eu vou te dizer uma coisa, você já tem uma vantagem. Quantos quilômetros a sua sogra mora de você? Né? E era de outra cidade, de outro estado. Eu falei, então você já está numa vantagem. Quem sabe você, né, não aguenta um pouquinho aí e depois ela vai embora e você solta uns fogos. Né? Mas tem gente que, além de fazer isso, às vezes, que é uma forma de desrespeito, tem pessoas que são difíceis de relacionamento. Difíceis. E às vezes não é só a sogra, não. A nora fecha o coração para a sogra. E trata mal. E chama atenção a gente ver a qualidade desse relacionamento que faz uma pessoa largar tudo para ir cuidar de outra e gerando, né, uma série de mudanças que você vai ver no decorrer desse livro, de situações que a gente vê de Deus agindo em favor das duas. Em favor das duas. Ruth volta, vai para Belém com Noemi, e lá agora ela tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que correr atrás, e ela vai para um trabalho difícil, que a gente não pode chamar de trabalho. A Bíblia diz que ela vai catar espigas de milho, de trigo, milho, cevada. Ela chegou na época da colheita. E ela vai, então, mendigar comida, que é uma das situações mais humilhantes para um ser humano, é ter que depender dos outros para as suas necessidades básicas. Por exemplo, o alimento, ter que implorar, mendigar. Foi o que ela foi fazer. Você já deve ter visto aquelas pessoas que catam o lixo, a sobra. Né? A gente não vê muito isso aqui em Cascavel, porque a nossa cidade é uma cidade privilegiada. Mas a gente vê em cidades grandes pessoas de rua que não têm nada e abrem saco de lixo e vão ali para ver o que sobrou, aquilo que foi descartado pelos outros. A gente não vê isso na nossa cidade, pelo menos eu não vejo. A gente faz umas caminhadas aí, né, Claudinho? Pelo centro, né? E a gente encontra até as pessoas, algumas da igreja, a gente cumprimenta, a gente quase não vê pessoas nesse nível. A gente vê algumas pessoas de rua, até poucas. A nossa cidade é uma cidade privilegiada, na verdade. Em vários sentidos. Né? Tanto é que nós fomos no almoço com o prefeito, convidou alguns pastores da cidade para ir para um almoço, pastores com esposa, e a gente foi lá. Né? A gente foi orar pela cidade, a gente agradeceu as bênçãos da cidade. Nós vivemos hoje, no nosso país, uma situação ímpar. Um governante que tudo indica seja um homem temente a Deus. Né? A gente fala tudo indica porque não dá para pôr a mão no fogo. A gente deseja, né, que seja um homem que não se corrompa, que não caia na besteira de cometer uma infidelidade, uma injustiça. A gente está numa cidade que o governante, o prefeito, é um homem temente a Deus. E então, nós, na Câmara dos Vereadores, 7 homens ali que são cristãos. Então, são situações importantes, privilégios para uma cidade como a nossa. E isso se reflete, né? A nossa cidade saiu
de uma posição de desenvolvimento, como cidade, uma boa cidade, com uma boa qualidade de vida, um bom desenvolvimento, ela saiu de 50º, de 50 para 23, em curto tempo. Isso aí é um privilégio. Sabe quantos municípios tem no Brasil? Quase 5 mil, mais de 4 mil. A nossa cidade é a 23 na posição como uma cidade boa para se morar. Isso é uma benção ou não é? Por isso que eu virei cascavelense. Brincadeira. Na verdade, quando eu vejo o pessoal chegando aqui, os cariocas, os amazonenses. Tem algum carioca aí? Levanta o braço. Tem sempre um, tem um lá, uns perdidos aí. Tem amazonense aqui? O Cris. Tem mais alguém? Tem um lá, uma lá, né? Tem acriano, um ali. De Rondônia, tem? Rondônia? Pessoal do norte, só estou no norte, vou chegar aí no centro-oeste. Pessoal do Pará, tem alguém aqui? Tem paraense? Tem lá, os paraenses lá. Todo mundo quer vir para Cascavel. Tem alguma coisa boa aqui, né? Essa cidade é uma bênção. E a gente não quer ir embora não, né, Claudinho? Vocês vão ter que aturar a gente até ficar velhinho aqui, né? Amém. Cidade é uma bênção, né? Aguentou o inverno aqui, é uma bênção. Resistiu ao inverno, você passa no teste e você prossegue, né? E orando para cada ano o inverno ir diminuindo, né? Por isso que eu sou contra esse negócio de aquecimento. Eu quero que aqueça mais um pouquinho. Brincadeira, tá? Mas é uma bênção essa cidade. Você não vê esse tipo de miséria. Quem já entrou numa favela aí? Uma favela, bem braba assim, uma favela. É horrível. Não tem saneamento. O esgoto corre assim, As crianças brincam ali. Não tem comida. Não tem gás. Não tem... E às vezes está morando lá num barraquinho, né? Ainda tem algum local. Pior são aqueles que não têm nada. E aí tem que ir para a rua e mendigar. Ruth foi catar a espiga que sobrava, porque na lei de Moisés, Deus sempre foi preocupado com os pobres. Ele falou que o pobre sempre ia existir. A gente nunca vai conseguir resolver esse problema, sempre vai existir pobre. Sempre vai existir uma nação mais rica e a outra mais pobre. Sempre vai existir pessoas com mais recursos, pessoas com menos recursos. Mas Deus sempre foi cuidadoso com o pobre. E tem promessa para quem ajuda o pobre. Provérbios fala que quando você ajuda um pobre, você empresta para Deus. Deus fica te devendo. Alguma coisa Ele vai te pagar. Ele tem uma dívida contigo. Toda vez que você fizer algo para um pobre, ele passa a ter uma dívida contigo. Porque você está emprestando alguma coisa para Deus. Pode ser até o seu amor que você está emprestando. Você está dando o seu amor para aquela pessoa. E Deus vai honrar isso na sua vida, é o princípio. Ela então vai trabalhar, ela podia estar, agora, perdi o marido, estou aqui em outra terra, larguei pai e mãe, larguei a minha terra natal, agora vou cuidar em outro país de uma mulher idosa que não tem mais nada a ver comigo. E ela dá a vida por isso e ela vai então trabalhar, catar espigas que caem no chão, porque Deus fala, na lei de Moisés está escrito assim, depois da colheita, as espigas que caíssem no chão não era para pegar. Está lá no livro de Levítico. Caiu no chão, já era. Tem que deixar, porque depois os pobres iam se servir daquilo ali. E então,
aquelas pessoas que trabalhavam na fazenda, colhendo, elas colhiam, e os pobres ficavam do lado de fora, isso na época da colheita. Ela chegou em Belém na época da colheita, os pobres ficavam ali esperando, porque eles sabiam que quando terminasse a colheita, o que estava no chão eles podiam pegar. Então, Ruth ia e pegava aquelas espigas e levava para Noemi fazer a comida dela. Essa era a vida dela. Ela podia estar se lamentando, se vitimizando, em depressão, né? E se vitimizando lá, se entregando, murmurando, reclamando da vida. Você não vê isso nela. Só que um dia, o dono da fazenda, o Boaz, vai ver a colheita e vê Ruth, essa mulher que era diferente ali, que ele não estava acostumado a ver, e ele pergunta para o capataz: quem é essa pessoa que está aí? Quem é essa mulher? E o capataz, o chefe ali dos empregados, dá a ficha dela. Está no capítulo 2. Diz: essa mulher é a que trouxe Noemi lá de Moabe. Ela largou todos os seus parentes lá. E aí começou a dar, aí está no versículo 7, capítulo 2. Diz assim: ela me pediu que deixasse recolher e juntar as espigas após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Ela não parava. Não eram aquelas mulheres molengas, sabe? E ela estava lá trabalhando, chegou cedo, só sentou-se um pouco no abrigo. Descansou um pouquinho, né? E Boaz, então, ele recebeu a ficha dela e ele falou: então faz o seguinte, deixa ela colher. Ela vai colher, inclusive, deixa cair umas espigas no chão para ela. Não, deixa cair as espigas. Sabe o que a gente vê aí? Favor de Deus, graça de Deus. Quando você começa a agir num tempo difícil, num tempo de dor, que você podia estar reclamando, e você começa a reagir de uma forma que agrade a Deus, você começa a gerar favor de Deus. E Deus usa pessoas para isso. Boaz falou: não, deixa ela colher, inclusive deixa cair umas a mais no chão aí para ela. Pode deixar. Ela fez esse ato de amor com Noemi, porque o marido de Noemi, Elimeleque, era um parente distante de Boaz. Eles se conheciam. Ele conhecia Noemi. E Noemi, então, a Ruth, então, trabalhando ali, e num determinado momento ela vai falar com Boaz e faz uma pergunta para ele. No versículo 10, diz assim: ela se inclinou e prostrada, rosto em terra. Olha como é que ela se dirigiu ao Boaz. Prostrada. Rosto em terra. E pergunta assim: por que achei graça aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Aí você deve pensar assim: a Ruth era uma mulher muito bonita, por isso que Boaz já estava ficando velho, solteirão. Ele falou: não, eu vou dar um jeitinho. Não. A Bíblia, quando a mulher era bonita, quando ele se refere, por exemplo, Raquel, Sara, né? A Bíblia usa um termo formosa, normalmente, né? Na linguagem Ferreira de Almeida, ou na linguagem de hoje, bonita. Falava que era bonita. Sabe qual é o termo que a Bíblia usa para Ruth? Virtuosa. Entendeu? Deus não falou que ela era bonita, ela era virtuosa.
Na verdade, não foi por causa disso que ele se interessou. Foi por causa disso aqui, ó. Ela pergunta: por que achei graça aos seus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sabe o que ele pensou? Se essa mulher fez isso com a sogra, é muito amor. Entendeu? Ela largou tudo, largou a família para seguir uma sogra que só está dando trabalho para ela. Não, não é possível. Essa mulher, eu vou casar com ela. Porque ela foi capaz de amar tanto essa sogra, imagina que ela não vai fazer comigo. E aí ele diz assim: como você deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia? Largou tudo. Boaz ficou impressionado com isso. O que chamou a atenção na vida dessa mulher, ele fala no versículo 11 do capítulo 3, ele diz assim: todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. O que é uma mulher virtuosa? É aquela que pratica as virtudes. Que tem virtudes. Está relacionado a caráter. Está relacionado à bondade, está relacionado ao amor, está relacionado a comportamento, a sentimento, a relacionamento com pessoas. Isso são virtudes. E o nosso alvo, qual é? É pegar as virtudes de Deus e trazer para a nossa vida. E quando que a gente vai ser testado nisso? Nos momentos difíceis. Nos momentos de chutar o balde, de querer largar tudo, de desanimar e querer acabar com a família, com o casamento, não querer mais lutar pelo relacionamento, desistir. Não aguento mais isso, não suporto mais isso, eu mereço ser feliz e eu quero seguir minha vida sozinha. A pessoa resolve largar a família, porque não está sabendo reagir a um momento difícil. Ou está vivendo um sofrimento, uma angústia e quer acabar com tudo. Estou pensando em desistir de tudo, quero tirar a minha vida e quer desistir de tudo. Deus quer que a gente reaja de uma forma que a gente vai poder superar esse momento de dor, esse momento difícil. Ninguém quer viver momento difícil. Mas muitas vezes a gente vive por escolhas erradas, decisões erradas no passado. E muitas vezes nem houve decisão errada, porque o sofrimento faz parte da vida cristã. É a forma que Deus, você lê Tiago 1 ali, você vê claramente Deus falando que a tribulação produz a provação, a dificuldade, produz maturidade e produz também caráter aprovado. Você sabe como que Deus treina caráter? Problema, ele manda problema. E ele fica observando, vamos ver como é que ele vai reagir. Se ele reagir mal, fica reprovado, vai ter que sofrer outro problema para treinar ele de novo. Reagiu bem, Deus promove. É assim que a gente vê na Bíblia o tempo todo. Deus está interessado como que a gente vai reagir diante do problema. E Ruth começa a ensinar para a gente como reagir diante de uma dificuldade, diante de um desamparo, diante de uma solidão, de um isolamento, e se ver responsável numa situação de não ter nada e ter que cuidar de uma pessoa desamparada, idosa. Ruth dá um exemplo para nós de como se relacionar com pessoas. A própria Noemi também. Ela investe a vida dela na vida de uma pessoa desamparada. E quando Deus vê isso na vida de Ruth, não só por causa da declaração dela, porque às vezes a pessoa fala, mas não vive aquilo que falou, e Deus ouviu aquela declaração dela: aonde você for, eu irei, onde você ficar, eu ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Deus deve ter pensado assim: vamos ver se isso é verdade. Vamos ver como é que ela vai se comportar. E Ruth, então, dá um exemplo de
fidelidade. O que chamou a atenção de Boaz? Uma mulher virtuosa, uma mulher fiel. Então ela dá o exemplo para nós de como a gente pode vencer momentos difíceis. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente precisa de uma aliança com Deus. Você não pode esquecer dessa aliança. Uma aliança de fidelidade e confiança, que você vai superar esse momento difícil. E depois, você precisa de uma aliança de fidelidade. Você precisa continuar fazendo aquilo que é o certo, aquilo que é justo. Porque se na hora do momento difícil a gente quiser dar um jeitinho, não, eu vou roubar aqui, vou contar uma mentira aqui, ou eu vou esconder uma coisa aqui da minha mulher, ou eu vou esconder uma coisa do meu marido, Deus vai estar vendo que esse aí não está reagindo bem no momento difícil. Ele não vai conseguir vencer. Foi isso que o povo de Israel fez. Eu vou querer separar, não aguento mais essa mulher, não aguento mais esse homem, 20 e poucos anos de casado, agora eu mereço ser feliz. Aí, Deus está falando, você está querendo desistir? Está querendo jogar a toalha? Aguenta o tranco aí, peça ajuda, peça aconselhamento, coloca o joelho no chão. A gente não pode desistir daquilo que Deus tem como projeto para nós, plano para nós. Se você for analisar bem, Ruth não estaria na lista de pretendentes de Boaz. Uma mulher estrangeira, uma mulher pobre, uma mulher, um nível social e cultural totalmente diferente, não estaria. Agora, o que fez? Despertar em Boaz em querer resgatar aquela mulher. O caráter dela, a fidelidade dela. Por isso ela nos ensina. No momento difícil, ela ensina a reagir diante dos problemas. Nós temos que ter uma declaração de fé em Deus, uma aliança com Deus, uma aliança de fidelidade com pessoas. Não desistir. Você vê que mesmo naquele momento, uma mulher que vai cedo, vai correr atrás, não desanima e todos reconhecem ela como uma mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa é uma mulher repleta de virtudes. Um exemplo para todos nós. São boas características morais de uma pessoa. Isso é virtude. É a gente começar a imitar o caráter de Deus no nosso caráter, nas nossas ações, nas nossas atitudes. A minha pergunta é: como você reage diante dos momentos difíceis? Você tem reagido bem? Possivelmente tem a gente aqui que está vivendo um momento difícil. Num universo aqui de 500 pessoas, mais ou menos, que a gente está aqui, eu arriscaria pelo menos 10% de pessoas que estão vivendo algum tipo de angústia. E sem contar aqueles que vão viver em algum momento, porque a vida é assim. Talvez por uma aflição, uma perda, uma doença, um relacionamento que está com dificuldade, um problema financeiro. Eu não sei, mas Deus sabe. O que Deus tem como projeto para nós é que nós temos que reagir de uma forma sábia, de uma forma como Ele ensina. Nós precisamos manter a nossa aliança com Deus, e essa aliança se reflete na nossa confiança nele, que isso vai passar. Nós temos que manter a nossa aliança em obediência, continuar praticando o princípio de Deus, continuar obedecendo, continuar vivendo a palavra, não desanimar. Demonstrar isso com atitudes. É esse o projeto de Deus para nós. Então, como que Deus quer que você supere os momentos difíceis, momentos de dores? É assim. Caminhando com Deus, não desanimando, se fortalecendo na palavra, continuando obedecendo, continuando honrando pessoas, continuando essa caminhada na prática da justiça, e aí Deus vai chegar uma hora que Ele vai colocar o resgatador
na sua vida. O resgate era um projeto de Deus, sempre para socorrer os necessitados. Quando a pessoa perdia tudo, o parente mais próximo poderia resgatar. O que ele tinha que fazer? Ele ia lá e comprava tudo da pessoa. Foi o que Jesus fez por nós. Ele nos resgatou, ele nos redimiu. Nós pertencíamos ao mundo, ao maligno, e ele foi lá com o seu sangue, nos comprou e nos tirou das trevas. Agora nós somos de Cristo. A Bíblia diz que nós fomos comprados por alto preço. O que Boaz faz? Ele vai lá e resgata e compra tudo. Compra Noemi, compra as terras, compra tudo que era de Elimeleque. Ruth vai no pacote e ele casa com Ruth. E Noemi agora ali está junto, né? E vai morar junto com eles. Nasce o filho Obed, que é o avô do rei Davi. Olha como são as coisas. Olha como são as coisas. Ruth jamais imaginaria que ela seria a bisavó do rei mais importante, um dos reis mais importantes do mundo, o rei Davi. Ele foi um dos maiores conquistadores do povo de Israel. Ele conseguiu unificar todo o estado de Israel. Você vê isso na Bíblia. E Deus já começou a usar ele bem jovem. Ele aprendeu a enfrentar um gigante. Ele soube reagir a uma dificuldade, a um problema, como Deus quis que ele fizesse. Você vai ter que ter coragem também para enfrentar os problemas de frente. Deus vai querer que a gente seja corajoso. Por quê? Porque Ele nos deu um espírito de coragem, não de covardia. Conselho de Deus para nós é permanecer firme na prática da justiça, não desanimando, fazendo uma aliança com Ele, de fidelidade. Deus preza a fidelidade. Inclusive a fidelidade é um fruto do Espírito. Ser fiel, uma aliança de fidelidade, Deus honra. Amém? Vamos ficar de pé. A sua vitória está condicionada às suas reações nos momentos difíceis. Nós vamos louvar o Senhor agora com um cântico. Depois nós queremos orar por sua vida, interceder como igreja, pedindo ao Senhor pela sua vida. Você que está vivendo um momento difícil, um momento de angústia, nós vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso. Ruth caiu na graça de Deus. E quando a gente cai na graça de Deus, Deus começa a usar pessoas. Antes dela cair na graça de Boaz, ela teve que cair na graça de Deus. A graça de Deus está disponível para nós. Mas Ele que vai querer ver em nós um coração quebrantado, um coração disposto a levar Deus a sério, a levar a vida cristã a sério. Eu creio que Deus quer te dar a vitória sobre esse momento difícil que você está vivendo. E nós queremos interceder por você. Porque também não é só orar. A oração no momento de angústia, de ansiedade. Filipenses 4 diz que ela traz a paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz sobre a mente e sobre o coração. Nós queremos que você saia daqui com essa paz. Por isso nós queremos orar por você, interceder como igreja. Mas também você precisa fazer como Ruth. Através da sua aliança agora, você precisa reagir positivamente. Você precisa seguir em frente, tomar atitudes. Atitudes que mostram a tua aliança com Deus. A tua fidelidade com Deus, a tua fidelidade com pessoas. Deus vai querer ver isso na tua vida. É assim que Ele é.
Ele vai querer ver frutos na nossa vida. Se você hoje está vivendo uma angústia no teu coração, um momento difícil, um dia mau, um problema, isso tem angustiado você, nós queremos interceder por você. Não tenha vergonha, porque Ruth não teve vergonha. Então nós queremos orar. E eu quero pedir que você levante a sua mão bem alto se você precisa dessa oração. Pode levantar, não tenha vergonha não. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe o que você está sentindo e o que você precisa. Fecha teus olhos agora, pode baixar a mão. Nós vamos orar. Pai, nós clamamos agora, como igreja de Cristo, por esses nossos irmãos que estão vivendo um momento difícil. Pai, eu quero pedir ao Senhor que a Tua graça se manifeste na vida deles. Coloca um resgate na vida deles, como o Senhor fez na vida de Ruth. Senhor, coloca alguém, Senhor, na vida dessas pessoas.